E tu fez quantos gols naquela temporada? Eu fiz 20 gols em 40 jogos. Aí já, Não, cada 2 jogos tava botando uma pra rede, isso né? é uma... Se tu for ver aí, em termos de números, ali eu fui o maior artilheiro da Escandinávia. Artilheiro do ano da Escandinávia. Senhoras e senhores, estamos aqui começando o último episódio da primeira temporada do Além da Hora. Eu sei que vocês já estão ficando com saudades, eu sei, mas a gente vai voltar ali na frente. E eu quero começar aqui agradecendo aos nossos apoiadores dessa primeira temporada, que são a Hora do Pastel, Clipe, Casa Decor, Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. Lembrando que o podcast é uma realização do Grupo Repercussão, que tem como apresentador eu, Matheus Breyer, e na técnica, o grande Juninho Ribeiro. E hoje, aqui como convidado, para encerrar em grande estilo essa temporada, um jogador de futebol, Thiago de Leons, como é que tá? Tudo certo, beleza? Meu irmão. Tudo na paz, tranquilo, graças a Deus. Muito obrigado por tu ter vindo aqui. Nada, eu que agradeço aí. Thiago, que atualmente joga no Guangzhou City da China. Exatamente. Curtindo umas férias aqui nesse momento. Sim, sim. Bom, eu sou natural de Novo Hamburgo, né? Sim. Natural de Novo Hamburgo e agora a gente tá ali pela China desbravando aí esse mundão aí. Que massa. E nós vamos chegar depois na China, mas eu acho que a tua história ela é bem... tem bastante coisa aí, né? Tem alguns anos de história aqui atrás. Tem. Como tu bem falou, né? Natural de Novo Hamburgo. Isso. Jogava aqui nas categorias de base do Novo Hamburgo? Joguei. Na realidade, eu comecei no Novo Hamburgo. Comecei no Novo Hamburgo, né? Quando eu era guri ainda. De tempo, assim, e anos, assim, eu não sei te dizer. Mas eu creio que fiquei um tempinho ali e onde eu comecei realmente a levar o futebol como profissão foi quando eu fiz 15 anos. Aí eu fui pro Grêmio, na realidade eu fiz uma peneira no Inter, passei na peneira e aí um empresário estava assistindo a peneira lá e falou assim, ligou pro empresário que tinha me levado e aí ele falou o Grêmio gostou do Thiago, coisa arada, e eu gremista. Aí ele falou, eu também, cara. O empresário falou assim, o Grêmio tá te querendo. Eu falei, opa! Aí eles foram, me ofereceram uma ajuda de custo na época e eu falei, não, é isso aí. Aí fui pro Grêmio, fiquei um ano no Grêmio. Fiquei um ano no Grêmio. Com 15 anos ali. Com 15 anos. Categoria infanto-juvenil? Não, era juvenil. Juvenil já. Juvenil. Fiquei um ano no Grêmio. Foi um ano de bastante aprendizado, assim. Foi o primeiro ano, imagina, 15 anos. Eu não morava em Novo Hamburgo, eu morava em Porto Alegre. Na época do Olímpico, né? Sim. Foi de bastante aprendizado ali em Porto Alegre, né? Enfim. Treinava em Eldorado? Treinava em Eldorado e morava no Olímpico. Morava ali embaixo, das arquibancadas. Na ali. Época do Olímpico, e na época que eles inauguraram a concentração nova deles, o dormitório, né? Fala. Sim. Eles inauguraram lá no Olímpico a categoria de base. Só que eu comecei morando debaixo da arquibancada, no Olímpico. Daí aí a gente passou para o dormitório, ali, os lugares novos que eles fizeram. Mas foi um ano assim, de bastante aprendizado. Assim. Foi um ano de bastante aprendizado. Para te ser sincero, não rendi nada ali. Não conseguiu? Não rendi porque quando eu cheguei lá eu vi que eles estavam em outro nível. Ah, sim. Eu vi que eles estavam em outro nível. Parecia que eles já estavam nível no futebol. Um outro nível de preparação, talvez. Exato. Não, eu olhava para eles assim e eu até mesmo jogando eu olhava assim e falava assim, sabe? Aquilo me constrangeu um pouco. E aí eu não conseguia render. E aí foi então que eu fui dispensado do Grêmio. Fui dispensado no outro ano. Tentei ir pro Inter de novo, não consegui porque eu tava queimado, né? Imagina, tava queimado ali no Inter. E aí tentei ir para lá, não consegui. Tentei ir pro Juventude, não consegui. Sim. Aí eu cheguei em casa, eu me lembro exatamente, cheguei em casa, meus pais lá, e eles falaram assim, não, minha mãe ela falou assim, não, agora tu vai ter que trabalhar. Agora chega dessa brincadeira. De jogar bola aí, que esse negócio de jogar bola pra ti não deu certo. Vai ter que trabalhar. Sim.
Daí eu fiquei assim, eu já tava bem frustrado, assim, sabe? Sim. Imagina uma criança, eu tinha 16 anos já, porque tinha passado o ano, uma criança, eu já tava bem frustrado, né, com futebol, porque enfim, a gente começa a ver, começa a enxergar o mundo, é bem difícil, assim. Sim. De tu estar no meio do futebol. E não é só aqui no Brasil, é no mundo todo, né? Sim. E, enfim, eles falaram, agora tu vai ter que trabalhar. E eu falei, beleza. E eu lembro que nesse ano eu já estava um pouco mais rebelde. Aí eu tive que começar a estudar de novo, né? Eu trabalhava de dia num escritório de advocacia e eu estudava à noite. Minto. Primeiro eu comecei estudando, não trabalhava. Comecei estudando, eu rodei e daí no outro ano eu consegui o emprego e aí eu estudava à noite. E aí, fazia uma correria. Falei, não, eu não quero mais jogar bola, vou só academia. Me enlouqueci na academia, ia na academia todo dia. Ia caminhando de casa até o trabalho, que isso dava, sei lá, uns 5 quilômetros. De casa até o trabalho. E daí ia caminhando até a academia, que devia dar mais uns 2 quilômetros. E daí da academia eu ia caminhando para a escola à noite. Sim. Fazia alguns quilômetros todo dia. Fazia alguns quilômetros. Não, mas isso aí pra mim era de boa. Não é na meritocracia. Isso tu tinha o quê? 17, 18 tinha anos? 17 para 18 ali. E eu gostava, achava o máximo ali. Ficava caminhando Novo Hamburgo inteira. E aí estudava à noite. E aí ali, a partir daquele momento que eu comecei a criar um pouco mais de responsabilidade, comecei a entender mais coisas, né? Enfim... E aí chegou, eu estava até contando essa história pro pai do Ismael, seu Wilson, que tem um projeto aqui em Sapiranga também de atletas cristãos. Eu estava contando essa história hoje para ele. Aí um dia, no meu trabalho, a gente armou um jogo. A gente armou um jogo, joguei com eles falaram assim, não, tu tem que jogar bola, tem que voltar a jogar bola, não pode trabalhar aqui, tá louco. E eu falei assim, não... Arruma um negócio aí que eu vou. Aí deu uma semana, o empresário me ligou, o empresário de Porto Alegre, Alexandre, o nome dele, me ligou e falou assim, tu quer vir tu quer jogar bola? Falei, quero. Falou, tem um clube aqui, Igrejinha, tá pagando 800 pila. Na época eu ganhava 500, falei, fiz o cálculo ali na hora, não precisava nem ser muito bom em matemática. Falei, não... Vou jogar bola, vou ganhar meu dinheirinho. O Igrejinha tava o quê? Na Série B do Gauchão? Não, eles tinham recém começado, acho que o projeto de novo deles para jogar juniores. Nos juniores. Aí eu cheguei no Igrejinha, não fiquei muito tempo. Aí eu fui pro Novo Hamburgo. Voltei pro Novo Hamburgo, fiz uma peneira no Novo Hamburgo. Eu fiquei no Novo Hamburgo. Fiquei um tempo ali. A categoria de base também. No juniores ali do Novo Hamburgo. Jogamos no campeonato, fomos bem. Fiz uns gols, aí eu acabei tendo uma oportunidade de ir pro Lajadense. Aí no que eu fui pro Lajadense, eu me profissionalizei lá, permaneci quase 2 anos em Lajeado, no Lajadense, profissionalizei com o técnico Benhur Pereira, ele até tá no Novo Hamburgo Pereira, aqui. E ele me ajudou bastante. E aí eu tive a oportunidade de tentar ir para fora do país. Nessa época do Lajadense. Quando tu tava no Lajadense, tu jogou ali Campeonato Gaúcho? Eu joguei a Copinha primeiro, era a Copinha, aquela FGF, do época. Segundo semestre. Isso, joguei a Copinha, daí depois eu fui pro Gauchão. Aí na época que eu fui pro Lajadense, eu tive a oportunidade de ir para Portugal. Alguns atletas foram, né? Isso através assim de um empresário português, na época ele veio aí para fazer uns testes assim. Não, selecionou alguns e falou, esses aí eu quero, a gente assinou um contrato com ele. Enfim. Legal. E aí ele levou na época o Fernando Gabriel, que hoje ele jogou no Vasco, agora ele tá no Atlético Goianiense, o goleiro. Sim. Um barbudinho. E o Gabriel, um que chegou aí pro Grêmio, o só zagueiro? Que ele machucou, teve aquele problema, sim. machucou. E o Gabriel... Enfim. O Gabriel que tá em todas as fotos dos títulos do Grêmio, né? Ele pegou todo o peso que infelizmente ele não conseguiu jogar. Enfim... Né? Por um acaso, enfim, que a gente não sabe. A gente não sabe bem os bastidores do Exato. que fez ele não jogar. Enfim, mas enfim. Aí não deu certo com ninguém, com esse cara, não deu certo. E eu permaneci em Lajeado, fiquei lá no Lajadense. Aí acabei indo pro Glória de Vacaria, joguei a segundinha pelo Glória de Vacaria. Passei um trabalho lá, tive apendicite lá em Vacaria. Caramba. Tive que fazer cirurgia às pressas em Vacaria lá. Um frio, Vacaria, tava fazendo menos 7 graus sensação térmica na época da cirurgia. Enfim.
Aí eu voltei para Novo Hamburgo, fiquei em Novo Hamburgo, voltei pro clube, joguei um campeonato juniores, porque eu ainda tinha idade. Tu ainda tinha idade júnior, mesmo tendo jogado profissional joguei, recomecei, fui pro juniores, aí depois, o próximo passo, fui pro profissional. Aí no profissional eu tive uma lesão de fissura da tíbia. Fissura da tíbia. Eu comecei a jogar ali uma época de titular no profissional. E aí no segundo jogo, eu lembro, joguei contra o Inter, na época que era o Forlan, da Alessandro, Damião, aquele time. Joguei, fui bem naquele jogo e o treinador me botou no outro jogo contra o São Luís de Juí. A gente foi lá em Juí. Aí, numa fatalidade, o goleiro bateu o tiro de meta. No que eu subi, no que eu desci, eu senti uma dor muito forte. Cara, não foi nem canela com canela. Ninguém. E aí tem que ficar um tempão sem jogar, né? Pra calcificar, né? Fiquei mais ou menos uns 5 meses. E aí, cara, aí que apertou o negócio. O meu testemunho é esse, que eu começo a falar aí que Deus entrou na minha vida realmente, que eu comecei a ver o trabalho de Deus na minha vida realmente. Foi aí que eu tava 5 meses sem jogar, sem fazer nada. Eu ainda estava me recuperando da lesão. Um empresário liga para um goleiro que inclusive está hoje no Novo Hamburgo. Continua não, ele rodou e está hoje no Novo Hamburgo. Que o nome dele chama Gottfried. Ele costumava dizer assim, meu nome é Gottfried, alemão. Um alemão de 2 metros ele tem. Ele tem até reportagens que fala que ele é o goleiro mais alto em atuação no país e tudo. E ele está no Novo Hamburgo? Ele está no Novo Hamburgo hoje. Aí o nome dele é Gottfried. Ele fala assim, meu nome é Gottfried porque significa amigo de Deus. Meus avós me falavam. Sim. Em alemão, né? E aí, enfim, o empresário ligou para ele, um empresário português. E aí ele passou meu contato. E aí o empresário falou assim, tu quer vir para a Europa? Aí eu falei, quero, claro. Eu tava ali, não tava fazendo nada, tava machucado ainda. Ele falou assim, em 2 semanas eu te ligo, te trazendo a proposta. E eu falei, beleza. E segui minha vida, não sabe? Tava sem já esperança, assim, porque eu tava ali machucado um tempão, meu contrato já tinha inclusive acabado. Sim. Com o Novo Hamburgo. Pintou um convite para a Europa. Eu permaneci, e uma curiosidade foi assim, o meu contrato tinha acabado com o Novo Hamburgo. Eu permaneci porque o fisioterapeuta me ajudava. Sim. O fisioterapeuta falava assim, não, ele não tá bom, sabe? Sim. Pra eu ir ficando. Porque eu tava sem nada, tá entendendo? Sim. Eu permaneci por causa disso. Você falou, não, ele não tá bom ainda e o clube não podia me mandar embora. Porque o clube só tava esperando, não, o Thiago tá bom. Pá. Não, ele precisa cumprir o protocolo de te deixar pronto para jogar de novo, né? Isso, exatamente. E aí, enfim, aí o empresário 2 semanas depois, com a proposta. Já veio com a proposta na mão, num time que chama Santa Clara dos Açores, na ilha do... Santa Clara. Na ilha primeira divisão. Hoje está na primeira divisão. É onde joga o Lincoln. Isso, né? Exatamente. Que era do Grêmio. Exatamente. Aí eu passei por esse time. Aí que realmente foi onde eu vi assim, não, é Deus trabalhando já na minha vida, porque... Eu tava ali, parado, ninguém me via. O cara me achou do nada. Do nada. Empresário falou assim, não, eu quero o Thiago. Ele falou, sim. Me consegue o número do Thiago. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui para Santa Clara, fiquei 1 ano lá. Depois eu fui pro Leixões, que também é do... No Santa Clara foi uma temporada. Uma temporada. Na, segunda divisão na época era a segunda divisão. Só que era uma ilha. Como é uma ilha, a ilha de São Miguel, ali em Portugal. Portugal são 2 ilhas e o continente, no caso, né? Quer dizer... Não, tem mais ilhas menores, mas as mais conhecidas são a de São Miguel e Madeira, né? Que é a do Cristiano Ronaldo. Isso, exatamente. Isso. E aí, só que o que acontecia? A cada 15 dias a gente tinha que viajar para o continente para jogar com os clubes e voltar para a ilha depois, né? Sim. E aí, só que, tipo, avião em ilha... já passei cada perrengue. Ali. Caramba, aeroporto pequenininho. Vento, enfim. Vento. Por causa do vento, né? Não tem nada que cubra ali o vento. Sim. Enfim. Aí eu fui para o Leixões, que é no norte de Portugal. Fiquei lá 1 ano também. Na realidade, fiquei 4 meses. Leixões já é um time mais tradicional, acho, né? Hoje hoje está embaixo. Está na segunda divisão também. Tá? Ele se mantém na segunda divisão. Sim. Fiquei lá 4 meses. Fiquei os 4 meses sem receber.
lá. Nesse time. Pá. Nesse time. É brabo, né? E aí aí depois desse time eu fui para outro time que é do sul de Portugal. Ou seja, eu fui para a ilha, daí eu fui para o norte, daí eu fui para o sul de Portugal, que é no Algarve, o Farense. Farense, que é de Faro. Também ano passado eles estavam na primeira, esse ano eles caíram de novo. E, enfim, fui para Farense, fiquei 6 meses. Aí eu fui para Dinamarca. Foram, então, ali em Portugal, 2 anos. Foram 3 temporadas. 3 temporadas. Assim, foram 3 temporadas, mas eu só joguei uma completa. Pelo Santa Clara. Pelo Santa Clara. Só joguei uma completa. E nesse período em Portugal ali, tu chegou não chegou a enfrentar nenhum dos times grandes ali, né? Porto, Benfica... Só o B. Eu joguei contra o Braga. O Braga. O primeiro time do Braga eu joguei, que também tinha... Que era um bom time na época, que é um time grande também de Portugal. Mas eu joguei contra o B. Aí o B... Quem que eu joguei contra, que eu posso dizer em Portugal na época? Bernardo Silva. Ele jogava, que é o do Manchester City. Do Manchester. Isso, o Bernardo Silva, eu joguei contra ele, que ele na época estava no Benfica B. Que ele era um menino ainda, né? Sim. Tava lá no Benfica B. Joguei contra ele, já era um craque também. Joguei contra, acho que o Kelvin, o Kelvin que jogou no Vasco, que veio pro Palmeiras, não é? Isso, esse mesmo. Que é o que estava no Porto B também. Eles pegam muito jogador assim, novinho aqui, né? Sim. Na base, levam para lá, às vezes tem esse tempo de adaptar, bota no time B, deixa treinando um tempo, daqui a pouco o cara ganha uma oportunidade, né? Sim, eles adaptam, né? Eles adaptam ele no time B, daí quando eles veem, não, beleza, aí pode subir pro primeiro time. Enfim, eu permaneci 3 anos em Portugal, foram assim... Pô, experiência muito massa, né? Foi acho que legal. Fácil de se adaptar também, né? Pela questão do idioma e tudo, mais fácil, sim, mais fácil. Foi um tempo assim difícil, porque somente no primeiro, no Santa Clara, que eu recebia salário assim, um dia. Nos outros times não ganha nada. Nos outros times eu recebia, assim, mas sempre atrasava bastante, sabe? E não devia ser um salário não era um salário grande, porque tu também estava chegando, né? Não. Era... clubes da segunda divisão de Portugal, assim, geralmente um salário baixo, assim, né? Claro, se eu for comparar com um trabalhador normal, é melhor, mas enfim, um salário baixo. Enfim... E aí, sem receber também, passei um trabalhinho ali, tive a oportunidade de ir para a Dinamarca. E aí, na Dinamarca, assim, foi mais que a minha vida, assim, mudou, né? Porque eu fui para a Dinamarca, fiquei 1 ano lá. Primeira vez que eu vi neve na minha vida. Cheguei lá, tava -11, com uma neve até o joelho. Até o joelho, eu passei um frio. Ótimo para chegar assim e mostrar o seu futebol. Passei né? um frio e eu lembro que eu fui fazer teste lá. Fui fazer teste. E aí não foi um contrato assim já, uma proposta eu fui fazer teste, porque eu saí lá de Portugal, assim, eu falei, não tem como ficar aqui mais, enfim. Sem receber. Eu fui fazer teste lá e eu lembro que eu só tinha uma chuteira de trava mista, que é trava de plástico misturada com alumínio. Com alumínio. Isso. E só que lá no inverno eles jogam no sintético. E aí eu lembro que eu tive que jogar com a trava mista no sintético. Eu só lembro disso, que os caras queriam arrumar uma chuteira pra mim, ninguém tinha. E eu tava fazendo teste. Sim. Enfim, deu tudo certo. Passei no teste, fui bem. Pô, legal. Fiquei lá 2 anos. Foi no meu segundo ano lá, foi um dos melhores da minha carreira. Fiz 20 gols em 40 jogos. Não que eu conheça os times da Dinamarca, mas qual é que era o time que tu jogou lá? Não é conhecido. Jogou também ano passado, se eu não me engano, a primeira divisão, a Superliga da Dinamarca. É Vendsyssel. Vendsyssel. Era um time de torcida, assim? Ou não muito. Uma cidade pequena no norte. Bem frio, porque quanto mais norte, lá mais perto do polo, né? Sim. Então, bem frio. Caramba. Bem frio também. Mas foi uma experiência muito legal, muito massa minha lá na Dinamarca. Foi um dos lugares assim onde antes de chegar na Dinamarca, eu já fazia um curso de inglês. Eu fiz um cursinho de inglês, mas nada como tu viveu o negócio, né? Sim. Tu viveu o troço ali. Lá na Dinamarca, com inglês, tu te comunica lá. Não, na Dinamarca né? é a segunda língua deles, né? Todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês. Menos mal. E aí, enfim, aí eu tive que usar o inglês lá, né? Sim. Aí eu aprendi, eu morei com um cara chamado Simon Ayo Kosun. Um baita de um negrão, assim. Grandão. Que ele é nigeriano. Nigeriano misturado quer dizer, nigeriano misturado com dinamarquês, que o pai é nigeriano, a mãe é dinamarquesa, mas ele morou em Londres,
morou na Inglaterra. E aí, enfim, era aquela coisa dele, falava um inglês muito bom. E aí eu morei com ele. Então aí ali tu desenvolveu ali eu falei pra ele assim, ó, cara, eu quero aprender inglês. Cara, tu pode rir da minha cara, pode fazer o que tu quiser, mas eu vou aprender o inglês contigo. Sim. Falei com ele. E aí foi aquela coisa, ele tirava sarro, eu falava umas besteiras, ele tirava sarro. Mas ele me corrigia. E tu chegou assim, tipo, vocês moravam junto, dividiu, mas aí como é que foi o clube mesmo que fez essa... Tu conhecia ele? Como é que tu chegou assim? O do clube, ele jogava comigo. E aí foi assim, o primeiro ano lá eu morei com um brasileiro que jogava comigo. Eu morei com ele porque a esposa dele não foi e ele deixava, não, fica aí então no meu apartamento. Né? O contrato dele era melhor, o clube oferecia o apartamento para ele, para mim não. E porque eu tava vindo de teste. Tu ia ter que pagar a tua... Isso, e lá é muito caro, né? Muito caro. O custo de vida lá. O custo de vida é muito caro, tudo é muito caro lá. Enfim, aí eu permaneci um ano com ele, no outro ano a família dele veio do brasileiro. E aí ele falou, tu vai ter que arrumar o teu canto agora. Sim. E aí eu fui atrás, daí até que eu cheguei nele, falei, tu o que tu acha? Nós dividimos, fica bom pra mim e pra ti, né? Tu mora sozinho, tá aí pagando tudo. Aí ele falou, não, vem então, vamos. E aí a gente criou uma amizade, criou um laço, até hoje a gente se fala. Sim. E ele me ensinou. Eu falei pra ele, não me interessa se tu vai rir, se tu vai achar graça, eu quero aprender. Porque tem muita gente que não fala de vergonha. Sim, sabe? Fica tímido, né? Que é tímido, não tem medo de errar. Aí não aprende, né? Tem medo Exatamente. Aí não aprende. O aprender é isso, né? São repetidas falhas. Exatamente. Aí é que tu chega na excelência, né? Sim. E aí eu falei assim, não me interessa. Falei assim, cada vez que eu errar, tu me corrige. Nem tu pode rir da minha cara. E ele fazia. Ele tirava sarro. Falava, não é assim, não é assim. E aí eu perguntava pra ele, tá, mas como é que fala isso? Aí eu comecei a olhar a série. Aí, enfim, aprendi o inglês. Aprendi o inglês. É uma coisa que hoje eu tenho... É uma coisa assim que me alegra muito. Sim. Hoje. Eu saber que eu falo inglês. Sim. Tá entendendo? Porque isso é uma conquista, assim, é uma coisa que ninguém me tira. Sim. Entendeu? É conhecimento, né? Ninguém me tira, cara. Não há dinheiro que pague eu ter a fluência falando inglês. O dinamarquês tu nem arriscou, querer. Não, eu sabia algumas palavras, assim, mas como eles falavam, né? Todo mundo falava, não tinha dificuldade em me comunicar lá. E aí, enfim, eu permaneci, fiquei lá o outro ano, daí eu fui pro... Essa temporada ali na Dinamarca foi um que tu fez ali, tu fez sucesso ali, né? Ali acabou realmente os caras falaram, não, mas esse atacante aí agora apareceu, né? Agora atacante não fazia gol, no primeiro ano de Santa Clara eu fiz 5 gols em 30 jogos. Sim. Foi assim, os primeiros 5 jogos fiz 5 gols. Os caras falaram, não, esse aí é o cara, é o craque. Aí nos outros jogos, restos da temporada fiz mais gol. Aí já não prestava mais. Aí no Leixões também, fiz 4 gols, eu acho. Aí no outro time também, fiz 4 gols. Aí no segundo ano de Dinamarca que eu realmente... Ali estourou. Eu até uma curiosidade. Eu fiz na época eu ainda não era cristão. Na época eu ainda não era cristão, mas eu falei assim, vou fazer uma promessa com Deus, né? Fazer uma promessa com Deus. Falei assim, não vou comer doce, não vou beber álcool. Falei. Se der certo. Falei tipo assim, não vou comer doce, não vou beber álcool e eu tenho que fazer gol esse ano. Falei. Orava, né? E aí, eu orava com fé, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Sim. Entendeu? Mas é o que acontece muito, ainda acontece, né? Com as crendices aqui que a gente ainda tem. E deu certo, cara. Deu certo, eu fiz gol, né? Fiz gol, falei, eu comecei a falar assim, esse negócio de buscar a Deus aí dá certo. Eu falei, esse negócio de buscar a Deus dá certo. Aí eu comecei a me aprofundar mais, Enfim, saí da Dinamarca, fui para o Chipre, fiquei 6 meses no Chipre. Chipre é uma ilha do lado da Grécia, do lado da Síria também, no meio do mar Mediterrâneo. Lindo, lindo, lindo. Sim, só antes da gente chegar no Chipre. Desculpa. Mas ali tu falou dos números de gols ali tu fez quantos gols naquela temporada? Eu fiz 20 gols em 40 jogos. Aí já, cada 2 jogos tava botando uma pra rede. Isso né? Se tu for ver aí, em termos de números, ali eu fui o maior artilheiro da Escandinávia. Artilheiro do ano da Escandinávia. Ali. Sim. Escandinavos são os países nórdicos. Aí já começa ali, a crescer, né? Propostas e tudo. Porque até então ali, tu falou antes, tem um detalhe que eu acho legal a gente abordar.
Tu falou que, tipo, tu ficou 3 anos em Portugal, depois foi pra Dinamarca, tava ali há 2 anos, mas ainda tava peleando no negócio, porque tu disse assim, pô, o custo de vida, dividindo apartamento, o custo de vida lá era elevado. Porque a gente imagina assim, o cara foi jogar na Dinamarca, o clube cobre tudo, o clube vai dar toda a alimentação, vai dar moradia, vai dar... Não, em Portugal eles davam um apartamento e a alimentação. Num restaurante que patrocinava o clube. Uhum. Tipo, podia ir lá Na Dinamarca não, eles só davam um salário e tu te virava no resto. Eles davam, para não te mentir, eles davam a refeição após o treino. Então, se o treino era tarde, eles davam a janta. Ah, tá. Se o treino era de manhã, eles davam o almoço. Tá entendendo? Uma refeição e daí tu te vira. Isso, não, tem uma curiosidade que eu, brasileiro, né? Brasileiro malandro. Eu peguei, o que eu fazia? Como eu ganhava pouco, eu pensei assim, vou treinar de manhã, o que eu vou fazer? Eu levava um potinho, treinava, levava um potinho e aí eu terminava, todo mundo terminava de comer, eu ia lá no potinho, montava uma marmitinha e beleza, botava na mochilinha e ia embora. Quem nunca foi num aniversário e voltou com um salgadinho dentro da mochila? E aí beleza. Aí o que eu comecei a reparar? Todo mundo começou a fazer. Os caras tudo começaram a fazer. Os caras viram tu fazendo. Não, só que eu trazia um potinho, os caras começavam a trazer, só tinha um pote, um baita pote. Aí o que eles fizeram? Começaram a levar comida pra família. O que eles fizeram? O diretor do time chegou assim, não tem mais, não pode levar mais. Não pode levar mais, eles falavam. Dando prejuízo. Aí eu cheguei nos caras e falei assim, cara, vocês têm que ter sabedoria. Eu falei pra eles, vocês têm que ter sabedoria. Leva um potinho menor, né? Sim. Leva um potinho menor, não pega tanto. Vocês estão né, pegando tanto assim. Aí, enfim, daí eu falei assim, não, mas eu não vou. Eu vou continuar pegando, eu falei pra ele. Eu falei pra ele assim, não, eu vou continuar pegando. Falei pra ele. Daí ele disse, não, beleza. Não, vai de canto, teu pote é pequeno, pode pegar mesmo. Aí, beleza, enfim. Aí eu me virava assim, eu ia me virando. Sim, né? Porque daí, tipo, tu almoçava, levava aquela marmitinha pra casa, tu tinha tua janta ali depois. Porque imagina o que tu fosse fazer uma refeição num restaurante fora lá, não quantos euros era isso? Não teria como. Né? Era, na Dinamarca, saía pra comer, assim, era no mínimo 20 euros, assim. Uhum. E pra mim era totalmente inviável, né? Assim, sim. Todo dia, né? Tu começa a somar todo dia. 30 dias no mês. Cada refeição. Não tinha como. Não tinha como. E, enfim, aí tinha essa curiosidade aí da Dinamarca. A gente levava um potinho pra casa, né? Sim. E, enfim, contagiou, a gurizada começou espalhou. A ver. Até hoje diz que tem essa tradição lá que ninguém sabe. Ninguém sabe quem que inventou essa aí. Quem que inventou. Aí ali, foi o ano que deu certo, começou a fazer gol, aí pensou, agora eu vou estourar. Agora vai. Na realidade foi, porque assim, eu precisava de um ano bom para conseguir um contrato bom também. Uhum. E aí, enfim, ali eu consegui eu fiz um ano bom, consegui um contrato bom ali no time do Chipre, no que eu fui, com um salário muito bom para a época. E eu fiquei... E o pessoal no Chipre é, assim, fissurado em futebol? Eles são fanáticos. Na Dinamarca também, eu acredito que também eram, né? Mas não é o gostam. Esporte principal, eu acho, na Dinamarca. Que, assim, né? Eles têm a cultura deles, né? A Dinamarca tem a cultura de ir pra beber, final de semana, vão lá, bebe, vamos beber, curtir, olhar os caras, xingar eles, depois vão pra casa. Sim. Entendeu? Já no Chipre, não. No Chipre é mais aquilo de torcida, de cantar, de pular, de torcida organizada mesmo. E aí tu foi pro qual era o time do Chipre? Eu fui pro AEL Limassol, chama. Não que eu conheça. Não, é um time grande lá, é um time grande. Fui pra um time grande lá, com uma torcida bem aficionada, assim mesmo. E foi bem legal, assim. Era assim, ou eles te amavam, ou eles te odiavam, né? E aí eu, por acaso, fiz um gol contra o maior rival. O cara que faz um gol num clássico não é esquecido. Aí beleza, porque era uma coisa assim, bem, a pressão deles era bem forte, assim. Tu não podia sair, não podia ir no mercado. Se no final de semana jogasse, perdia, tu ia no mercado, eles te cobravam. Esse tipo de coisa aqui no Brasil também, assim, sabe? Eles te cobravam, entendeu? Eles cobravam a tua esposa. Nossa. Entendeu? Eles lá tinha negócio de fofoca de jogador, tipo, site de fofoca de jogador. Aí o jogador postava que tava na praia. Aí eles, o Thiago foi pra praia com a esposa.
Sim. Curtir, perderam o jogo, o Thiago tá na praia. Como que ele ousa pegar uma praia se o time perdeu? Como assim? Exatamente. Tem até não sei se tu se lembra, um meme clássico que é daqui que o Vasco estava numa fase ruim, e daí tinha um perdido lá, estava na zona de rebaixamento, tinha um perdido, um clássico, daí eu não lembro se era o Dinamite ou quem é que era, que foi visto no restaurante e tal, daí um torcedor foi lá, comentou, o time nessa fase, o cara jantando, tipo... Como assim? Não, os caras, aqui, a torcida no Brasil também é uma coisa de louco, né? É um dos motivos, assim, que eu também não... Claro, se tu me perguntasse, eu quero voltar para o Brasil, assim. Mas é um dos motivos, mas assim, nunca foi uma prioridade. Não é uma coisa saudável, eu creio, para os atletas. Sim. Não é uma coisa saudável. Essa pressão que eles fazem, eu creio que pressão é necessário. Sim. Né? Porque a gente entende que quando a gente é pressionado... a gente extrai o melhor. Sim, tu tá ali no limite, né? Tendo que dar o teu... Exato, a oliveira, né? A oliva, quando pressionada, ela extrai o óleo, que é o fruto dela. O fruto da oliveira é o óleo, é o azeite de oliva. Né? Aí, a partir disso, a gente começa a pensar assim, quando eu sou pressionado, aquela pressão saudável, eu vou extrair o meu melhor. Sim. Se eu tenho uma competição saudável contigo no grupo, ou tu é atacante, eu sou atacante, eu preciso dessa competição. Sim. Porque senão eu me acomodo e a gente se acomodar já não é saudável. Tá entendendo? Verdade. A pessoa acomodada já não é saudável, porque ela sabe que ela não tem competição. Tá entendendo? A pressão sempre é boa, né? Mas ela tem aquele ponto, o ponto que passa da pressão saudável e começa a virar uma intimidação, né? E é isso que acontece aqui. E era o que acontecia lá também no Chipre. Só que eu tive sorte, né? Na época eu tive sorte. Fiz o gol ali, fui bem, fui por acaso bem. E aí do Chipre eu permaneci só 6 meses. Fiquei pouco tempo lá. E aí que eu recebi uma proposta que esse clube chinês que eu estou hoje, ele me comprou. O clube chinês tinha um time que jogava o campeonato de Hong Kong. Então o clube chinês me comprou. E aí eu fui para jogar o campeonato de Hong Kong. Fiquei lá 2 anos. E tu morava em Hong Kong? Não, morava na China. Morava na China. E só disputava o campeonato. Só disputava o campeonato de Hong Kong, porque é perto ali. O time que eu de Guangzhou é perto de Hong Kong, é no sul. Sim. E aí Hong Kong é um pouquinho mais para o sul, ali perto, dava 1h30 de ônibus. Enfim, daí a gente só atravessava a fronteira e voltava, atravessava de novo. E aí eu permaneci 2 anos jogando esse campeonato, mas morando na China. E esse pessoal ali te viu atuando no Chipre? Foi dali que eles... No Chipre, um empresário... Olha só, a minha vida é sempre assim. Por isso que eu digo que Deus ele trabalha muito na minha vida. Entendeu? Porque a minha vida ela sempre foi assim. Do nada, um cara me chamou no Instagram e falou assim, tu quer vir para aqui? E eu nem jogando eu tava direito no Chipre. Tu quer vir para a Ásia? Falei, quero. Quem é que não quer vir para a Ásia? Mas lá no Chipre não chegou a ser titular assim, do time? Eu fui, só que eu tinha uma competição com outro atacante. E era só que a competição funcionava dessa maneira. Jogava o jogo, faz gol, fica. Não faz troca. Sim, não tem sequência. Exatamente. Aí quem ia fazendo gol ia ficando. Tá entendendo? Sim. Aí se tu fizesse eu fizesse um jogo, fizesse gol, no outro jogo fizesse gol, se no outro jogo tu não fizesse. Eles não fizeram que nem o Renato Gaúcho fez com o André aqui no Grêmio, 1 ano e meio sem fazer gol. Ele ganhou uma sequência. Tu vai ter 18 meses, tá? Pra mostrar. Ele não deu gol. Não tive esse privilégio aí que ele teve. Não tive. Mas enfim, eu creio que tudo tinha um propósito ali, né? Sim, Então entrava, fazia gol, ficava. Não fez, sai do time. Então tu acabava jogando metade das partidas. Porque... eu fiquei 6 meses assim. Eu não me recordo quantos jogos eu joguei. Eu sei que na época eu antes de ir pro clube, o cara falou, tu quer vir? Eu falei, quero. Aí ele falou, não, beleza. Aí ele trouxe, ele falou assim, ele entrou em contato com o diretor do clube e falou, o Thiago tem que jogar, senão ninguém vai querer levar, né? Sim. Aí o que aconteceu? Eu não estava jogando na época. Eu não estava esperando jogar naquele jogo. E na pré-eleição eu estava lá bem relaxado, tirando sarro com
com os que não jogavam. Bem de boa, vou estar sentando mais um jogo nosso no banco, assim, observando. Aí o centroavante é sempre o último, né? A ser chamado no quadro, né? Ele bota. Aí eu lá bem descontraído, daqui a pouco o treinador. E o Thiago. E o Thiago na frente. Eu falei, opa, eu já me preocupei. Eu falei, opa, não, beleza. Você eu. Beleza, eu falei, beleza. Não vou assistir o jogo da beira do gramado. Falei, vamos pra cima. Bem tranquilo. Aí eu fui sem pressão nenhuma, fui jogar, fiz 2 gols no jogo. Fiz 2 gols no jogo, isso era num sábado. Passou domingo, segunda-feira, o empresário me liga bem louco, o cara que tinha me chamado. Me mandou um e-mail com a proposta. Pô, justo o jogo que eles estavam olhando ali pra confirmar, vamos ver se esse cara é bom. Eles viram o jogo e falaram, é esse é o cara. Falaram, vira esse o cara. Eu fico apavorado como é que Deus faz as coisas, né? Porque eu tava ali sem jogar, aí daqui a pouco o cara me bota no jogo do nada, eu vou lá, faço 2 gols, depois por causa desse jogo os caras olharam, não, esse é o cara que nós estamos precisando, o cara que faz gol. Caramba, aí que loucura. Aí me levaram, me compraram na época, eu fui, fiquei 2 anos nesse time de Hong Kong, foi uma experiência muito legal. No Chipre, tu tinha contrato mais longo? Tinha 3 anos, por isso que eles me compraram. Era um contrato de 3 anos. Então ali tu tava mais tranquilo também, né? Porque eu já tava 2 meses sem receber lá. Era sempre assim. Caramba, as pessoas pensam assim, o cara vai pra Europa lá agora, né? Não, cara. Não, cara, eu vou te falar assim, ó. É mais dificuldade do que... Hoje em dia são muito poucos mercados, assim, conta no dedo, de uma mão, os mercados que pagam em dia. Então, assim, claro, o jogador não pode reclamar, né? Tu recebeu um mês ali, que se o jogador ganhar bem, ele consegue. Mas é que cumprir o contrato, né, cara? Tu assinou um contrato, tu tá contando com aquilo ali. Tu não consegue fazer nenhum planejamento de nada. Se tu não... Claro, exatamente. Né? Exatamente, enfim. Aí eu permaneci 2 anos em Hong Kong. Só jogando o campeonato de Hong Kong, morando na China. Nesses 2 anos eu conheci minha esposa em Hong Kong. Conheceu ela lá? Conheci ela lá, em Hong Kong. Ela morava lá? Não, ela chegou na mesma época que eu. Em Hong Kong não, minto, na cidade que eu vivo, em Guangzhou, também. Conheci ela lá, em Guangzhou. A gente ficou junto já, desde a primeira vez acho que na segunda semana a gente já começou a morar junto. Era certeiro, assim. E nesse meio tempo eu não tinha me convertido ainda. Na época. Eu ainda não era cristão. E a minha esposa, ela começou a frequentar uma igreja que tinha em Guangzhou. É uma célula, na verdade, né? Em Guangzhou. Começou a frequentar dela, porque queria que eu fosse. Aí até que um dia eu fui Pensei assim, não, vou ir. Ela que te levou para a igreja. Porque eu tinha uma particularidade muito grande eu buscava a Deus, sempre busquei, né? Tu pode ver na minha história, sempre busquei. Só que eu tinha uma particularidade muito grande, que eu queria construir o reino sozinho. E o reino é uma comunhão, né? A igreja é a gente estar junto. E eu tinha essa mentalidade de querer construir o reino sozinho. Falar, não, essa é a minha fé, do meu jeito, é assim que eu vou fazer. E, enfim, por que aconteceu isso? Porque numas experiências passadas, com outros pastores, outras experiências que eu tive, o que acontecia? No futebol tem muito essa questão de atletas de Cristo, né? E aí, numa situação que, enfim, não vem eu citar nomes e nem onde foi, ele trabalhava no clube o pastor, ele trabalhava no clube que eu jogava. E a gente tinha reunião de atletas de Cristo. Só que na segunda, por exemplo, que era a reunião, ele falava uma coisa e na terça ele estava falando mal de todo mundo. Eu falava assim, opa. Pô, como assim? Não, mas não é, esse evangelho aí, ele não me serve. Sim. E não é assim que eu penso. E eu parei de frequentar. Daí eu comecei a criar a minha, né? O meu mundo ali, a minha religião, o Thiago. Né? Eu buscava da minha maneira. E aquilo me satisfazia. Né? Enfim. Eu conheci a minha esposa, comecei a frequentar a igreja.
conheci um missionário que é lá de Porto Alegre, que inclusive a gente fez um jogo beneficente agora aqui em Sapiranga mesmo, final de semana, com os Atletas de Cristo aqui, que é o Wilson, né, que toma conta, que é o pai do pastor Ismael, que ele que toca esse projeto dos Atletas de Cristo aqui. E a gente fez um jogo primeiro dos meninos, né, contra os meninos do projeto do Jefferson, esse missionário, que é lá de Porto Alegre. Tem um projeto que chama BFC, Brasil Futebol Clube, né? Que a gente também apoia e de diversas maneiras, né? Eu, como atleta, também apoio de diversas maneiras. Fizeram um jogo e depois a gente fez um jogo. A gente reuniu aqui o pessoal da igreja aqui do Meva Sapiranga. O Wilson, ele armou um time. Até o pastor teve uma participação, né? Muito boa, assim, naquela. Jogou de que posição? Ele entrou ali, eu dei uma pifada nele, mas ele não quis fazer o gol na época. Mas, enfim. A humildade, né? O pastor tem que ter humildade, ele não pode ser melhor que os outros em campo. Eu servi, né? Eu servi o pastor e aí ele, infelizmente, enfim, não vem ao caso. Mas a gente teve o jogo beneficente, foi bem bacana, né? Juntamente com o projeto da igreja do restaurante comunitário, né? A gente arrecadou alimento para o restaurante comunitário. Legal. Né? A igreja tem o restaurante que toca de segunda a sexta, né? Dando uma refeição, né? Enfim, para quem necessita, para quem acha que é necessário. Sim. A igreja ela não vai dizer que tu pode ou tu não pode. Ela não vai pedir um comprovante de renda da pessoa. Não. Se tu te sentir à vontade e quiser, tu vai ser bem-vindo. A gente serve quem realmente acha que é necessitado. Enfim. Muito massa. É um projeto bem bacana e a gente tocou. A gente fez o jogo beneficente, foi bem bacana, né? Poder conversar com os meninos que têm esse sonho de ser atleta. Sim. Né? E a gente sabe que o futebol é um mundo bem difícil. Bem difícil. A gente tem N exemplos ruins, né? Sim, são muito mais exemplos. E poucos exemplos bons. Sim. Que eu posso te dizer assim. Poucos. Existem muitos, mas na proporção são poucos. Sim. Entendeu? E aí, eu como sendo um atleta cristão, eu tenho que levar o reino de Deus juntamente naquilo que eu faço. A palavra de Deus vai dizer lá em Colossenses que fazei tudo como se fosse para o Senhor. Sim. Né? Fazer tudo com excelência. E é assim que a gente trabalha. Eu também sou empresário aqui na região, né? Eu tenho uma construtora e eu levo isso na minha construtora também. Também. Tá entendendo? Eu levo isso, eu faço tudo com excelência. Eu posso perder, o meu lado pode perder, mas eu vou te entregar uma coisa que eu quisesse morar. Sim. Ou uma coisa que eu estivesse fazendo para Deus. Que legal. Bem muito legal. Massa. E aí, enfim, vamos voltar mas é muito legal essa parte. Eu conheci a minha esposa na China. Conheci a minha esposa na China, ela chegou no mesmo mês que eu. Foi em dezembro de 2017, se eu não me engano. Já são 4 para 5 anos agora, né? Exatamente. A gente conheceu no samba da cidade. Lá tinha um samba toda segunda. Primeira vez que eu fui lá, porque na época eu gostava. Não que eu não goste de samba, que eu gosto ainda. Enfim. Mas na época eu fui, conheci ela, a gente começou a se relacionar. Ela veio para morar comigo em casa. Enfim, eu conheci esse missionário na época, o Gé. Eu sentei com ele, ele falou assim, ó, vamos tomar um café, Thiago. E esse café aí esse café é paulada. O café do missionário é paulada. Aí ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. A gente sentou no Starbucks que tinha do lado da minha casa. E a gente sentou. Cara, eu acho que eu cheguei 5 da tarde e saí de lá 9 da noite. Transtornado. Eu voltei para casa assim, falava assim, meu Deus, amor, meu Deus. O que a gente tá fazendo? Foi abrindo a cabeça, aquele papo assim. Foi realmente ali. Foi onde... ali foi o divisor de águas, né? Uhum. Ali foi o divisor de águas da minha vida, assim. Ali eu comecei a entender muita coisa, né?
que eu estava fazendo de errado e o que eu teria que mudar. Tu acha que tu conseguiu começar a encontrar um sentido maior ali para o que tu estava buscando na tua carreira? Eu vou chegar lá. Uhum. O que aconteceu? Nesse mesmo ano eu fui para casa. Olha, vou dizer assim, ó, nesse mesmo ano eu fui para casa, porque a temporada lá ela é igual na Europa, então é meio do ano, até o meio do ano. Eu vim para casa ali em maio. E o que aconteceu, Matheus? Eu fazia muita festa, né? Eu tinha tudo, cara. Eu fui para a China. Fui para a China para ganhar um salário bom. Já, assim, uma condição muito melhor. Digamos, ali foi que tu ajeitou a tua vida. Eu tinha tudo, cara. Eu vou te abrir assim, eu tinha tudo. Eu fui para a China, eu voltei para casa e eu saía, fazia festa. Só que, cara, eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu queria preencher o meu vazio saindo. Indo pra festa, indo pra noite, curtindo, sabe? Coisa arada. Eu chegava aí sozinho. Eu saía sozinho. Sabe? Os meus amigos não conseguiam me acompanhar. Porque aquele vazio eu tentava preencher e não conseguia. E era aquela coisa... Eu voltava, ou eu tava na festa, ou eu voltava e falava assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Sim. O que eu tô fazendo aqui? E aí, quando eu sentei com o Gé, né, com o Jefferson, eu sentei com ele, que ele conversou comigo. Isso lá na China. Isso lá na China. O Gé, ele foi jogador de futebol. Né? O Gé não jogou no Grêmio? Não. Ah, tá, não. Porque o Grêmio tinha, nos anos 90 tinha um Gé que era um meia. Jogou na categoria de base. Ele era meia, canhoto, camisa 10 também, mas ele não jogou no Grêmio. Tem certeza que ele não jogou na categoria de base do Grêmio? Olha, ele vai gostar, ele jogou? Cara, eu tenho quase certeza que tinha um Gé no final dos anos 90, que era um meia canhoto, que jogou na base do Grêmio. Jogou daí nos times do interior do Rio Grande do Sul, não? Não sei. Olha, pode jogou. Ser. Olha, tu tá com o cara que te conhece aí. Não. Se passou pelo Grêmio, eu conheço. Ah, tu conhece? Enfim. Cara, conhecer ele foi um divisor de águas na minha vida. Que legal. Porque geralmente quando as pessoas elas se convertem, elas buscam a Deus, geralmente as pessoas elas estão em necessidade de alguma coisa realmente financeira ou emocional muito forte, sabe? E eu tinha tudo, cara, na época. Sim. Eu costumo falar tudo para o ser humano. Tu tinha tudo e sentia aquele vazio. Isso, exatamente. Aos olhos meu humano, eu tinha falado assim, cara, era isso que eu queria. Ali eu cheguei no tô num clube bom, com ápice. Salário bom, resolvi todos os meus problemas. Ali eu cheguei no ápice, eu falei assim, não, é isso. Tinha tudo, cara. Eu podia fazer o que eu quisesse. Desculpa. Eu podia fazer o que eu quisesse. Tá entendendo? Eu não precisava pensar mais assim, cara, eu queria comprar, sei lá, uma coisa, eu ia lá e comprava. Sim. Ou eu queria sair, eu ia lá e saía. Tá entendendo? Sim. Era tudo muito fácil ali. E é o que acontece com a maioria dos jogadores, vou te ser bem sincero. E é nesse momento que eles se perdem. Sim. Né? E eu, graças a Deus, não me perdi, com a misericórdia de Deus, não me perdi. Conheci o Gé, ali foi o divisor de águas na minha vida. A partir daquilo ali, eu comecei a buscar a Deus, comecei a ler mais, cara, eu não era um cara que lia. E eu comecei a ler mais, buscar conhecimento. E aí eu comecei a ver, cara, é isso. Comecei a entender muita coisa. Porque não é da cultura do brasileiro ler, né? Não. Não é da cultura do brasileiro ler. E eu gosto muito de ler. Eu gosto de gastar tempo com livro, estudando, enfim, devocional. E comecei a ler, comecei a buscar, enfim. E nós decidimos nos batizar. Eu e minha esposa hoje. Nós nos batizamos lá na China. Foi bem bacana. Foi um processo, assim, para mim, bem da água pro vinho, assim mesmo. Foi do dia pro outro. Eu falei, é isso, e eu sou muito assim. Ou é ou não é. Não tem essa coisa... Não, o meu processo, ele nunca é gradativo. Ele é 880. Sim. Entendeu? Se é pra ser, então é você. Mas é que também tem uma coisa que é assim, né? Tu falou ali que sentiu um vazio e tal. Parece que
Parece que o vazio encontrou, tipo, deu... É essa peça que tá faltando e, tipo, tu não tem mais dúvida, entendeu? Eu costumo falar, assim, para quem eu ministro ou converso, eu costumo falar assim, ó, há um vazio dentro da gente, há um vazio dentro da nossa alma que só há um encaixe perfeito, que é Deus. Nada mais vai preencher. Tu pode colocar mulher, tu pode colocar dinheiro, tu pode colocar o que tu achar ali. Tem um vazio dentro da gente que só Deus pode preencher. Que é um vazio existencial, né? É uma coisa muito espiritual, realmente. Espiritual, realmente. E somente Deus ele pode preencher. Então, o relacionamento com Deus me fez entender muita coisa. Né? E isso já faz, então, que vocês se batizaram lá? Fazem 2 anos. Fazem 2 anos. E aí, enfim, aí comecei a buscar, entender, conheci o Gé, nós nos batizamos, conheci o pastor Ismael. Que está junto aqui no estúdio, o pessoal não está vendo, mas está acompanhando aqui. Conheci o pastor Ismael aqui do Mevan Sapiranga. Vim tomar um café um dia aí, uma tarde com ele. Esses cafés que são... eu já sabia. Já estava preparado. Na realidade, eu vim em um culto de domingo e eu ouvi ele e eu vi assim, cara, ele carrega algo diferente. A palavra dele é diferente. A linguagem dele me atraiu. Uhum. Porque eu creio que existem várias linguagens, né? Sim. Né? Deus, ele cria... A gente entende que todos fazemos parte de tribos, né? Sim. Aí a minha tribo é aquela que eu quero estar mais junto, enfim. Sim. E a linguagem dele me atraiu, entendeu? E aí eu comecei a sentar com ele. Eu sentei, tomamos um café, né? Oramos juntos. E aí, cara, desde então... foi uma coisa assim, quando a gente se conheceu, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Sabe aquela coisa assim, aquela conexão, parecia que a gente já conhecia há muito tempo. Hoje a gente tem uma aliança, uma irmandade, né? E o que me alegra muito, né? O que me alegra muito. A gente tem se afiado um ao outro, né? A palavra de Deus vai falar em Provérbios que assim como o homem afia o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Né? E eu creio que é isso, né? O contato. Uhum. O que acontece quando o ferro afia o ferro, ou quando tu afia uma faca? Tem que ter o contato, tem que bater numa outra. Uhum. É o amolar. Uhum. É o amolar, que é o amolar a palavra, entendeu? Sim. Então toda pessoa que te amola, que te incomoda, que te tira da tua zona de conforto, essa pessoa tá te afiando, tá te fazendo melhor. Isso é verdade. Tá entendendo? E a gente volta um pouco daquele lance que tu falou antes da pressão, né? Do tipo de tu tá rendendo mais. É aquela pessoa que vem e te mostra um outro lado, né? Não aquele que fica só te dizendo o que tu quer ouvir, só dizer, dando tapinha nas tuas costas. Exatamente. Né? Esse cara não tá te ajudando aí pro caminho certo, a gente parte do entendimento que o teu amigo de verdade, ele não vai dar tapinha nas tuas costas, né? O teu amigo de verdade, ele vai te confrontar. Ele vai falar assim, eu vou dar a minha ideia, ele vai falar assim, não, mas eu não concordo contigo. Sim. Então. E aí tem gente que não consegue entender esse amolar, né? Esse afiar ali. Porque a partir do momento que a pessoa não concorda contigo, tu já te afasta. Sim. Tá entendendo? Só que esse que é o que te aperfeiçoa isso, né? Aquela pessoa que te tira aquela pessoa que te dá uma outra visão, que te tira daquilo que tu acha que é a tua verdade, né? Na realidade. Entendeu? Enfim, já tô 2 anos na China como cristão, como realmente vivendo fazer tudo com excelência, fazer tudo como se fosse para Deus, vivendo isso. E, cara, eu tenho vivido coisas sobrenaturais. O Ismael tá aqui, ele sabe dos nossos testemunhos, né? Tenho vivido coisas sobrenaturais, assim. Deus tem feito coisas realmente maravilhosas nas nossas vidas, e Ele tem nos mantido, né? Mantido firmes, né? Eu costumo dizer que
nessa busca, né? Porque a gente sempre busca a gente está sempre buscando, as pessoas estão sempre buscando, né? Eu creio que o problema hoje do ser humano é a falta de contentamento. Sim. A falta de contentamento. A pessoa, ela tem o objetivo, eu vou pro meu trabalho para ganhar tanto. Sim. Aí chega ali, ela, não, mas eu quero mais. Sim. Ou aquilo nunca te deixa contente. O que tu tem nunca é o suficiente. É o lance de viver a vida com a cabeça no futuro, não viver o presente como deve ser vivido, né? E tu acaba extrapolando isso para várias outras coisas. Por exemplo, tu tá em casa com a tua família, com teu filho, tu não tá curtindo aquele momento de estar ali juntos, numa brincadeira, alguma coisa, tu já tá pensando em outra coisa, amanhã, aqui não tá legal, eu preciso, né? Exatamente. E a gente mira o futuro, não vive tanto presente e olha às vezes pro que a gente não tem, né? Exatamente. Fica olhando pro que não tem, quando a gente devia focar naquilo que a gente tem. Muito massa. Isso que tu falou é muito sério, é muito importante, porque o mundo de hoje ele tem nos distraído muito, né? Realmente. Eu falo no meu contexto, no nosso meio, né, cristão. Tem nos as redes sociais, os programas de televisão, internet. A internet, enfim, ela tem nos distraído, né? Ela tem nos distraído. A gente não tem estado 100%. A gente não tem se doado 100%. Às vezes tu tá com teu filho, tu não tá ali 100%. Exatamente, tu tá com a cabeça em outro lugar. Exatamente, tu não tá ali 100%, tu tá com o telefone na mão. Tá trocando mensagem no WhatsApp, né? Isso é uma coisa sutil. Isso é uma coisa sutil que às vezes a gente nem percebe. A distração nos nossos dias. Né? Então a gente não tem desfrutado dos momentos. Né? A gente não tem desfrutado dos momentos. Eu costumo dizer assim, que a gente tem perdido o nosso olhar de pomba. O que é o olhar de pomba? A pomba ela não consegue focar em duas coisas, ela só consegue focar em uma coisa. Tá entendendo? Ela não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo, ela só foca em uma. Então eu creio que a gente tem perdido esse foco assim, Hoje a gente está aqui conversando, tá? E o que acontece? O que acontece hoje? Até o pastor ministrou esse domingo. Hoje no podcast, ele ministrou a mesma coisa. Hoje no podcast que eu cheguei aqui e botei meu celular em modo avião. Tá? Por quê? Porque eu estava tendo uma conversa importante. Sim, a gente está vivendo esse momento agora aqui. Esse momento. E o que tem acontecido com as pessoas hoje em dia? O celular tem distraído tanto a gente que a gente não tem tido, no nosso meio cristão, a gente não tem tido o nosso momento com Deus. E o que a gente entende? A gente entende Deus ou Jesus com o maioral da nossa vida, né? O nosso pai. Né? Nós somos filhos. Né? Então, quando a gente vai ter esse relacionamento com Deus, o nosso momento de devocional, as pessoas não têm estado ali 100%. Sim. Né? Ou a gente deixa o celular ligado e eu vou te dizer assim... E mesmo quando tu tá sozinho, né? Às vezes mesmo quando tu tá sozinho. Tu tá... Exatamente, mas eu vou te dar um exemplo assim, por exemplo, o que eu não gosto de fazer, tá? Por exemplo, ler a Bíblia no celular. Eu estou estudando ali, daqui a pouco eu estou lendo a Bíblia no celular. Aí entra uma mensagem. Uma mensagem, e agora? Sim. Tá entendendo? E aí a gente se perde, porque a gente se distrai muito fácil. Acaba perdendo foco. Né? Porque o ser humano virou aquele coisa de multitasking, sabe? O celular é multitarefa. Sim. E o ser humano ele tem que adaptar a isso também. Entendeu? Então a gente eu tô falando contigo e eu já tô aqui, eu já tô pensando lá. E a gente acaba perdendo, a gente acaba se distraindo do que realmente importa. Concorda? Concordo. Totalmente, cara. A gente começar a falar sobre isso aqui, eu podia ficar o dia inteiro. Eu curto bastante assim, essas questões existenciais, assim, né? E depois desse momento que vocês... tu falou que faz 2 anos, né? Isso. Que estão vivendo depois de ter batizado e tal. Nesses últimos 2 anos coincide também com o período da pandemia, né? Exatamente. E tu jogando na China. Né? Então, queria que tu falasse um pouquinho assim como tá. Depois a gente entra mais no status da tua carreira atualmente. Perfeito. Mas esse período também da pandemia, porque tu não chegou a vir para cá, né? Durante o período de pandemia, para o Brasil, não? Quando realmente começou a pandemia,
eu fui pro Brasil, fiquei um tempo, que foi no tempo até na época que eu conheci o Ismael. Eu cheguei um tempo aqui e aí eu voltei antes de realmente estourar lá. Porque primeiro ela estourou lá. Sim. Depois ela começou a vir à Europa, sim. Enfim, daí chegou aqui na América. Foi final de 2019 e início de 2020. Exatamente. Aí eu voltei. No que eu voltei para lá, eu fiz a quarentena, porque lá tem as regras da China, né? Quando tu chega de fora do país, tu faz uma quarentena de 14 dias dentro de um hotel, né? E o que também foi um tempo bem legal, assim, foi um tempo onde eu me aprofundei na palavra, porque enfim, não tem como tu não te aprofundar, tu tá num quarto, tu não tem mais, não tem outra coisa para fazer, tu tá num quarto, não, poderia fazer diversas coisas, podia estar no celular o dia inteiro, como muita gente faz, poderia estar olhando sério o dia inteiro, entendeu? Mas eu decidi ali tirar aquele tempo, né? Para realmente se aprofundar ali, intensificar a minha busca. Enfim, eu fiquei 14 dias e aí a gente começou a viver a pandemia na China. Só que a pandemia na China ela é bem diferente daqui, né? Ou de diversos outros países. Porque, como eu já comentei contigo antes, eles trabalham com 0 casos. Sim. Então, se eu moro num prédio de uma zona da China, eles vão fechar aquele bairro todo se um caso acontecer ali naquela zona. E aí a gente tem que permanecer e eles testam quase todos os dias, até que ninguém acuse o Covid. Sim, tu comentou até uma coisa que eu achei interessante dos QR Codes, né? Para que todo lugar que tu entra, tu tem que passar pelo aquele QR Code, eles sabem que tu tá ali. Isso, a partir do momento que a pandemia surgiu, eles criaram um QR Code. Então toda a cidade tem um QR Code. E aí esse QR Code, o que ele representa? Verde, tá tudo certo. Amarelo, que tu passou em alguma zona que teve caso. E vermelho, que tu tem que estar em quarentena. Entendeu? E aí eles criaram isso. Quando eles criaram isso, todo mundo teve que fazer um cadastro, enfim. E a partir daí, todo estabelecimento que a gente entrava, a gente tinha que... E é um sistema de rastrear, porque tipo, deu um caso em alguém que teve lá, eles conseguem rastrear por onde tu teve, quem foram as pessoas. Eu vi vários relatos lá de pessoa amigos meus, tipo, que os caras, tu tava no restaurante tal dia, a polícia bate na porta, fala, no restaurante tal. Fica em casa. Tal dia, não, vão te testar. Eles falam assim, vem. Aí eles te buscavam e te largavam num hotel, né? Um hotel já específico para isso. Para Covid, né? Aí te largavam, mesmo que tu não tivesse nada. Sim. Mesmo que tu não tivesse, tu tinha que cumprir ali. E o futebol... Porque em algum momento poderia acusar, né? Sim. E o futebol lá teve por um período restrição de torcidas, mas agora tá normal. Não, ainda teve. Porque, como eu te disse, eles trabalham com 0 casos. Teve uma época que eles abriram agora, no começo da temporada, eles estavam com torcida. Aí surgiram alguns novos casos. E aí eles, de novo, fecharam, teve que jogar sem público. E aí assim a gente foi indo. A gente estava jogando em bolhas. O que eram as bolhas? Eles fechavam um hotel. Todos os clubes iam para o mesmo hotel. Só saíam para jogar e para treinar. Caramba, daí voltar, fazer refeição, tudo no hotel. Essa vez não precisava levar marmita, né? Lá não. Lá já é outra situação, né? Já mudou. E agora tu tá jogando então no Guangzhou City. Tu tava me explicando antes ali, né, que os times eles tinham empresas, então ele tinha um outro nome, era o Guangzhou RF, né? Isso, o clube chamado Guangzhou RF. Eles eram um clube empresas, ainda são. Sim. Porque os investidores do clube ainda são os donos de empresa. E aí esse ano o governo mandou, né? Botou essa restrição que eles teriam que mudar o nome. Aí virou o Guangzhou City. E o time da mesma cidade é o Guangzhou Evergrande, né? Que não é mais Evergrande também. Não, que é Guangzhou FC agora. O Evergrande é o time que passou vários brasileiros e o Luiz Felipe treinou lá também. O Filipão, hoje quem tá lá é o Aloysio, o Boi Bandido, aquele sim. Jogou em São Paulo. Ele já tá há alguns anos lá. Já tá há bastante tempo. Hoje quem tá mais lá, quem estava lá era o Elkson. O Elkson, que está voltando. Trazer aí. O Ricardo Goulart, que assinou com o Santos, estava lá também. E o Alan. Alan era um que jogou no Fluminense também, está há muito tempo na China. E atualmente no teu time, então, agora tu é titular do absoluto do time?
Sim. O titular é artilheiro do time, né? Sim, também. E quem é que... Graças a Deus. E tem mais algum brasileiro jogando contigo lá? Tinha um brasileiro que jogou os primeiros 6 meses com nós. Ele ainda faz parte do time, Guilherme, ele chama, muito bom jogador, inclusive. Ele jogou os primeiros 6 meses, só que os primeiros 6 meses ele ficou sem a família lá. Porque eles não conseguiram trazer de jeito nenhum os familiares dele. Porque o que eles pedem? Para a criança, eles pedem a vacina. E na época a criança ela não podia vacinar. Ah, sim. Tá entendendo? E aí, enfim, aí eles não conseguiram trazer de jeito nenhum. Aí ele voltou pro Brasil e ficou. Não voltou para jogar os últimos 6 meses ali conosco. Teus planos agora, assim, tu tá, digamos, tu tá com que idade agora? 29 eu tenho. 29. Então aí já, pelo que tu me contou aí, tem quase uns 10 anos jogando fora, quase. Tem 11 anos. 11 anos jogando fora, né? Somando todos os países. E agora, com 29 anos, digamos que tu tá vivendo o teu ápice. Sim. Na carreira. Posso dizer que sim. Quais são teus planos daqui para frente, assim? Como tu falou antes, assim, por cima, que tu nunca tinha pensado em jogar no Brasil, até porque talvez não tenha aparecido uma proposta como tu gostaria. Sim. Tu pensa, assim, ainda em seguir tocando lá, aproveitar esse momento que tá bom lá, ou ir para um outro mercado? Cara, eu voltei... Tem Copa do Mundo esse ano, quem sabe tu não mete uns gols aí, daqui a pouco o Tite dá uma olhada pra gente. A gente voltou agora de lá, minha esposa tá grávida, tá com 8 que legal. meses. A gente voltou com o intuito de ter a nossa filha aqui, é uma filha, ter a nossa filha aqui. E aí, a partir daí, talvez não voltar para a China. Esse é o meu intuito. Mas eu ainda tenho contrato. Né, com a China. Então hoje o que eu tenho vivido? Eu tenho vivido o de repente de Deus. Tu tem mais quantos anos de contrato lá? Ano. Mais um ano. Mais um ano. Hoje eu tenho vivido realmente o de repente de Deus, né? O que é o de repente de Deus? Onde eu entender e ele indicar que é para eu me movimentar, para eu ir. Eu vou ir. Eu vou ir. Hoje eu tenho um entendimento que eu tenho vivido a vontade de Deus. E um pouco mais tranquilo também, né? Nesse sentido de tu construiu já bastante coisa ali na carreira, tu ainda tem, né? Sim. Mas sim. não sem também aquela... Mas para te ser sincero, eu creio que hoje eu vou voltar. Vou voltar para a China. Hoje eu vou voltar para a China. E a gente gosta de morar lá. Gosta de morar lá. Muito bom, qualidade de vida muito alta. De repente, tinha que conseguir um contato com alguém no Grêmio, cara. O Turim tá aí no Grêmio, daqui a pouco tá de saída. Ficou aí já um tempão, fez uns 2 ou 3 gols só. Dá uma oportunidade pro Thiago, né? Dá uma oportunidade pro Thiago, vai que dá certo. Vai que alguém tá acompanhando o podcast aqui, que tem uma ligação lá com o Grêmio e queira levar para um período de testes lá. Eu tô aí disponível. Boa. Tô aí disponível sempre. Cara, a gente tá indo pro nosso final aqui do podcast, passa muito rápido. Não sei quanto tempo já deu, Juninho. 1 hora e pouco. Corrido 1h08, mas tem mais. Passa voando, né? A gente nem vê passar, é sempre assim. Eu queria te perguntar assim sobre essa questão. A gente, no meio do assunto, a gente já falou um pouquinho, né? Mas sobre esse lance de que o ser jogador de futebol é um sonho da maioria, assim, da molecada. Em algum momento já pensou. Tipo, eu quando eu era criança, eu pensava em ser jogador de futebol. Depois, lógico, fiquei adolescente ali e tal. Não, nada a ver, não é pra mim. Mas assim, e a gente vê, além dos exemplos, como tu falou assim, mais exemplos errados e tal, mas a maioria das histórias não dão certo. E por diversos assuntos, né? Por diversos motivos. Tipo, ou lesões que atrapalharam a carreira, más influências, às vezes não teve a cabeça de receber uma oportunidade boa, não teve uma maturidade, às vezes, de ficar longe da família, não teve um respaldo. E assim, até tu falou bastante da questão, né, da religião e tal, e tem diversos exemplos que a gente vê que a religião é que conseguiu dar a base pro cara lá. Eu lembro, um exemplo assim que eu lembro bem é o do Mário Fernandes, tu lembra que jogava no Grêmio? O Mário Fernandes, quando estava no Grêmio, ele chegou pro Grêmio e fugiu. Sim. Depois foi convocado para a seleção, fugiu para não ir para a seleção. Sim. Aí o cara é vendido para a Rússia. Tu pensa assim, cara, esse cara vai para a Rússia, ficar com menos 20 graus, esse cara não vai ficar. No final virou russo. Carreira de sucesso jogando. E daí diz que uma das coisas assim que realmente foi a questão do empresário ter tido essa visão também de
preparar a vida dele lá, né? Até onde eu sei, assim, também posso estar falando outras coisas, né? Mas que a gente sabe que isso aí, tipo, buscou lá o pessoal da igreja que tinha base lá e tal. Então, tipo, o cara se sentiu acolhido, se encontrou e ficou. Sim. Enfim, né? Eu dei toda essa volta, né? Para te perguntar sobre isso, assim, tipo... o que tu diria para essa galera, assim, de, tipo, que tá em busca disso? O que eu posso falar é a mesma coisa que eu falei para os meninos no final de semana agora que a gente teve o jogo. A gente vive num país onde a paternidade ela tem se tornado uma coisa muito eu posso colocar escassa, assim, né? E eu creio que isso tem afetado muito os meninos hoje, a falta de um pai presente, né? A falta da figura paterna presente na vida do guri, da criança. E o que acontece? Os meninos, é o exemplo que eu dou. O que acontece? Os meninos, eles têm qualidade. Eles, a partir do momento que eles têm qualidade, o clube oferece um contrato bom, porque ele tem que segurar o atleta. É um sistema, né? Ele tem que segurar o atleta, porque senão o atleta vai embora e ele vai para quem oferece mais. Entendeu? A criança ela não tem essa educação, né? Essa educação, não. Eu vou ficar aqui. O que acontece na Europa, tá? Europa, os atletas, o que eles fazem? Eles jogam no time, por exemplo, da cidade deles, e aí eles permanecem lá quase até se profissionalizar. Por quê? Porque eles têm que terminar estudo, né? Ele tem uma educação. Tá? Ele tem aquela figura do pai, eu tenho que ter certeza. Tem aquela figura do pai que está junto e fala, não, tu vai ter que estudar, tu vai completar o estudo, e aí sim, aí tu vai decidir o que tu quer da tua vida. Né? Vários exemplos. A base ali, primeiro, né? Todo mundo vai ter aquela base ali, para depois... Exatamente. Dificilmente tu vê um jogador europeu indo para outra cidade da Europa para... Tá entendendo? Sim. Tu vê mais os sul-americanos indo, né? Tem o Messi. Sim, foi para Barcelona. Com certeza. Novo. Enfim. Mas o que acontece? As crianças, elas aqui no Brasil, elas têm uma educação muito precária. Muito precária. Né? Desde a base ali porque o que acontece? Os pais também tiveram uma educação precária. Sim. Então eles não puderam... E tem muita história no futebol assim, de que tu vê que a criança nasceu numa situação de vida totalmente. Às vezes o pai abandonou, tá a mãe se virando sozinha. Exato. Aí ele vive numa comunidade que tem muita dificuldade de condições básicas de vida, de saneamento, de alimentação, isso e aquilo. E aí tu imagina esse cara ali crescendo no futebol com uma única esperança dele e da família, né? Como todo mundo deposita no guri a esperança. Esse guri aí ele carrega uma pressão. Carrega uma pressão, né? E aí, primeiro, essa pressão, né, de essa cobrança de ser a salvação da família é uma coisa complicada. E quando ele dá certo, me parece que, tipo... Porque tu sabe o quanto se sacrifica, né? O jovem se sacrifica... Sim. Deixando de fazer coisas para poder se dedicar ao futebol. E daqui a pouco ele começa a entrar aquela grana, ele vive... Eu tenho formação em educação física. Sim. E eu fiz muitos cursos naquela época que eu trabalhava, na época da faculdade, com preparador físico de futebol e fisioterapeuta nessa área. E tinha um cara que falou um dia assim, cara, o jogador normalmente, que a gente fala, eles sofrem de uma adolescência tardia. Sim. Que eles, às vezes eles eram muito pobres, eles não viveram também uma adolescência, porque estava só treinando aquela coisa toda. Quando eles ganham aquela grana, eles estão lá com seus 20, 25, 30 anos, eles começam a querer ter aquelas coisas e gastar dinheiro e comprar. Exato. Né? Mas tu falou de um ponto primordial. O que acontece? Geralmente a criança, o pai abandona. Tá entendendo? O pai abandona, a mãe, ou é criado só pela mãe. Enfim, é isso que a gente vem trabalhando e o que a gente conversa bastante, eu aqui com o pastor também, é a questão realmente da paternidade, a restauração do sacerdócio do homem, né? Do homem em casa, realmente. Né? Fazendo o papel do homem. Fazendo o papel dele. Fazendo o papel do homem em casa. E hoje a gente tem o que a gente mais tem visto é... ou o homem abandonando, né, a esposa com o filho, ou o homem não cumprindo o papel corretamente do sacerdote em casa. Né?
Por quê? Ou porque ele também não teve um pai, né, que o instruísse da maneira correta, né? Ou, enfim, diversas outras coisas, né? O que a gente entende? A criminalidade hoje, se a gente for botar isso cientificamente comprovado, criminalidade, enfim, diversas outras coisas, são porque o menino não teve pai, ou ele teve algum tipo de frustração, algum tipo de trauma, tá entendendo? E no futebol é a mesma coisa, né? O que acontece? O menino tá ali, ou o pai, o que acontece? O pai, ele não tem aquela visão, aquela sabedoria de conseguir segurar o menino, né? Ou conseguir educar o menino da maneira correta. Ou o pai, ele puxa demais o menino, ele fala assim, é isso, vai ganhar dinheiro agora e vai ajudar todo mundo. Ou o pai vem no pescoço do menino, só quer sugar também o menino. Tá entendendo? E aí o que acontece? O menino vai lá, é um guri bom, vamos dar um exemplo, um guri de 15 anos, aí tem esse menino Hendrick aí, que agora é o do momento. É o do momento, né? Eu não conheço ele, só estou dando um exemplo, né? O menino, agora ele está recebendo diversas propostas, tenho certeza. Sim. Diversas propostas de diversos clubes. Parece que é o Real Madrid ou que estava tentando já levar ele agora. Eu tenho certeza. Enfim... E o que acontece ali? O menino hoje, de certeza que ele já ganha um salário muito alto. Tá? Certamente. Ele ganha um salário muito alto. E o que acontece? O treinador dele, que é a figura de autoridade dele, ganha um salário muito menor do que ele. Como ele não entende esse processo de autoridade, né? Como ele não teve a paternidade, né, do pai sendo a autoridade na vida dele, o que acontece? Ele vai lá e ganha um salário de 100 mil reais, tá? E o treinador ganha um salário de 5 mil reais. Só que o treinador vai cobrar e ele fala assim, fulano, tu tem que fazer isso e isso. Ele fala, não, eu sou a estrela, eu sou o craque. Eu sou o cara. Faz tu. A gente está usando o exemplo, a gente não... Exato. Tu usou o caso dele, né? Caso porque ele é o do momento. A gente não está falando dele, né? Mas que que é o que acontece muito. Geralmente é o que acontece. E é o que acontece hoje aqui no Brasil, certamente, com diversos casos. O menino chega no profissional, entendeu? Faz uns gols e aí já, entendeu? E o que é natural, porque é o sistema hoje, né? O menino é bom, vai lá, faz gol e aí todo mundo quer. Sim. E o clube tem que se proteger, tem que dar um contrato melhor para ele, para conseguir uma venda melhor. Tá entendendo? E aí vira aquela coisa. Mas tu entende o que acontece na Europa? O jogador, ele tá no clube e ele entende que ele tem que seguir ali, segue a carreira ali. Porque ele sabe que vai chegar ali nos 17, 18, ele vai ir, mas aí é uma idade onde ele já tem uma maturidade. Sim, ele já tem um preparo. Um entendimento, tá entendendo? Não, hoje com 15 anos, 16 anos, o agorizado já tá querendo ir embora, os caras já estão dando um caminhão. E aí acaba que é um reflexo de tudo que a sociedade passa, né? A dificuldade de um país que tem muitos problemas e aí acaba se refletindo também na carreira dos meninos no futebol. Com certeza, né? Eu creio que a educação ela é primordial hoje. E a tua carreira, se for parar pra ver, ela vai muito contrário desses jogadores de base de time grande, Sim. né? Porque, tipo, tu pega um jogador da base do Grêmio, tá ali jogando, o pai se destacou no juvenil, isso e aquilo, ele assina um contrato com um salário bom, ele, tipo, já garantia aqui, se eu não fizer bobagem, Claro. Tu foi, tipo... Não, eu fui tu fez totalmente o contrário e fui afiando o meu machado ali. Que é a maioria dos jogadores, né? Porque a gente vê, assim, a grande maioria dos jogadores, eles... eu até vi, tempos atrás eu vi uma reportagem que falava assim, tipo, não chegava nem a 5% dos jogadores que ganhavam mais de, não sei se é 5 salários mínimos. Eu vi isso. Que a maioria, a realidade é o cara ali que está no Campeonato Gaúcho com um contrato de 3 meses torcendo para não se lesionar, para poder renovar com o contrato, né? Esperando uma oportunidade, vendo o tempo passar, aquela angústia de será que vai dar, será que não vai dar, né? É uma realidade triste. É uma carreira muito difícil, sim, né? Sim, sim. Eu posso dizer que hoje eu sou um improvável, assim. Para onde eu tô, onde eu fui parar, eu sou um improvável. Porque hoje eu olho para trás, assim, e aí eu olho, por exemplo, quem está do meu lado. Eu joguei contra o Oscar. Contra o Oscar, joguei contra Quinteiro, que foi agora pro River Plate. Joguei contra uns caras assim, tá entendendo?
Sim, os caras cara com uma realidade totalmente diferente do que eu vivi. Sim. Então eu me vejo como improvável. Eu falei para o Ismael, quando eu entrei no hotel, nessa bolha que eu tava, quando eu entrei no hotel, assim, eu comecei a observar eles, assim, eu comecei a ver uma disputa muito grande de ego, sabe? Sim. De ego. Sim. E existe, porque é uma coisa natural, sabe? Sim. É uma coisa natural. Se tu não tem um entendimento, sabe? Se tu não tem uma identidade bem estabelecida em saber quem eu sou, a disputa de ego, ainda mais na profissão que eu tenho, ela é muito grande. Sim. Hoje eu tenho uma identidade muito estabelecida. Eu sei quem é o Thiago. Entendeu? Então eu não preciso me comparar. Hoje em dia é muito grande também em termos de comparação. Né? As pessoas querem sempre se comparar com as outras. Eu fiz mais gols. Exatamente. Então eu não preciso me comparar. E eu vi que eu era o improvável ali. Por quê, Matheus? Porque eu celebrava com eles. E o que acontecia? Final de semana eu não fazia gol. E o cara fazia, eu falava, pô, legal. Ô fulano, que bênção, hein? Eu falei, que bênção, hein? Tu tá fazendo gol, tu é goleador mesmo. Eu falava, tu é goleador, hein? E aí os caras, sabe? E os caras, eles não conseguiam celebrar. Eles não conseguiam entender aquilo. Sabe? Porque quando eu fazia o gol, eles vinham, não, parabéns. Parabéns. Só que tu via que não era uma coisa natural. Uma coisa meio fria, meio que por educação, assim. Exato, sabe? Não era uma coisa natural. Porque eles estavam, no fundo, eles estavam sempre competindo comigo ali. Sim. Ou competindo com outros, não só comigo, tá entendendo? Virava uma coisa assim, no final... Né? No final ali eles estavam sempre, se tu espremia ali, eles estavam sempre com essa disputa de ego. Tá entendendo? Sim. E aí o Ismael costuma falar que o Cristiano Ronaldo, ele brinca, né? Eu sou o melhor. Ele falava. Sim. Eu tenho diversos memes dele falando, eu sou o melhor. Sim. Né? Só que isso é identidade. Esses tempos eu estava vendo um podcast também, e a pessoa falou assim, ó, a palavra arrogante, ela não é uma palavra ruim. Daí eu falei assim, por quê? Aí ela concluiu, né? Ela falou assim, o arrogante, ela vem do grego arrogare. E arrogare é tu te autoafirmar. Você fala assim, não, eu posso. Eu posso. Eu consigo. Algo do gênero, tá? Não, aquilo ali eu vou conseguir, eu vou fazer e vai acontecer. E realmente na origem a palavra não tem o sentido que é usado, né? Não tem o sentido que a gente imagina, né? Porque a gente tem distorcido diversas palavras. Muitas palavras. Do original. Muitas palavras. Tu vai olhar a etimologia dela lá no início, tu vai ver que tem... Exatamente. E aí a gente começa a entender o que é o Cristiano Ronaldo. Eu sou o melhor. Aí ele fala ainda assim, ó, não me interessa se tu não acha que eu sou, mas eu sou o melhor. Ele fala, eu não quero saber se tu acha ou não acha, eu sou. E se tu vai olhar a carreira dele... Só o Renato Gaúcho disse que era melhor, você lembra? Cara, se tu pega exemplos, Ibrahimovic é assim, é um cara assim. Sim, o Ibra é assim, Romário foi assim. Não, e o Ibrahimovic, até rolou uma coisa muito engraçada que quando ele chegou, eu não lembro qual foi o time que ele chegou para jogar, não lembro se foi o Manchester, qual é que foi, que o time fez tipo assim, que normalmente o jogador agradece ao time pela oportunidade, o clube agradeceu a oportunidade, eles entraram na brincadeira de tão um consenso coletivo assim de que, cara, ele tem essa personalidade, ele é uma autoridade, ele se coloca como o mais foda de todos. E esses caras, eles trazem isso, eles trazem essa mentalidade pro clube, sim. Entendeu? Então, uma mentalidade vencedora, né? O Ibrahimovic, onde ele chega, ele fala, não, eu sou o cara e que porque tu tá jogando comigo, tu é o cara também. Tá entendendo? Porque tu tá comigo, tu é abençoado também. O Cristiano Ronaldo, se tu acompanhar, assim, diz que ele é muito um cara assim que bota os companheiros dele pra cima. Teve uma disputa de pênaltis, que tem uma imagem clássica, tu lembra disso? Na Eurocopa que eles ganharam, da França. Tinha um cara que não queria bater e ele foi lá e tem um vídeo dele dizendo assim,
vai bater sim, tu bate bem. Ah, se errar que se foda. Ele fala assim, né? Desculpa o palavrão. Mas ele fala isso assim, cara, vamos lá fazer, cara. O cara bateu e fez, sabe? E tipo, ele consegue contagiar com esse exemplo, essa postura dele de eu sou o cara. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A gente passou por um seminário aqui na igreja, no Mevan, chama Casa do Oleiro. E a pastora Rose, qual é o sobrenome dela? Rose Cruz. Ela fala que na ciência, por exemplo, numa doença, tá? Uma doença, quando ela entra na tua célula, ela entra dessa maneira, de contagiar. Ou seja, ela entra no núcleo da célula e aquela célula ela começa a contagiar as outras. E é da mesma maneira que tu é curado. Sim. Aquela célula boa começa a contagiar as outras e a partir dali tu começa a ser curado. Então o poder de contagiar... Que é uma ótima analogia para a nossa vida, claro, né? A gente fala isso muito no futebol. Porque o que acontece? Os times hoje trabalham muito com pressão alta. Sim. E eu, como sou o centroavante, eu sou o primeiro a fazer a primeira pressão. E a maneira como eu vou para a pressão vai contagiar o resto do time. Tá entendendo? E o time que tá todo atrás de ti, te vendo, né? Exatamente. A maneira como eu reajo ali vai contagiar todo o time que tá vindo atrás. Porque eu falo, não, é agora, vamos. E vamos, e eu saio gritando, vem e pega, e a minha linguagem corporal vai começar. Tá entendendo? Fala, o Thiago tá indo, eu tenho que estar. Eu não posso estar na nhaca, que a gente fala. Eu não posso, tá entendendo? Sim. Como esse negócio de contagia, né? Essa palavra ela é muito interessante. Ela é muito interessante. É muito massa. Porque existem pessoas que eles transformam ambientes, né? Tu com certeza conhece alguém que chega num ambiente e bota pra cima. De estar junto. Né? A gente costuma falar que tem a pessoa que tem graça e tem o sem graça. Né? Sim. Né? Então aquela pessoa que tem realmente a graça de transformar o ambiente, de chegar no ambiente. E eu gosto de ser assim. Eu gosto de chegar brincando. Eu gosto de, por exemplo, chegar lá nos meus avós. No ambiente, a casa de avós já é uma casa... Meus avós são bem velhos. Já é uma casa assim, sabe? Que eles já estão bem velhinhos, sabe? Já tá com eu gosto de chegar, pá... E aí, como é que vocês estão? E aí vou... Sabe? E tu vê que eles já se contagiam. Eles já vê que eles já... Já dá uma vida. Claro, já dá uma vida. Tá entendendo? Até mesmo com meus pais, ou enfim. Sim. E eu gosto de ser esse tipo de pessoa. E eu creio que a gente precisa de mais pessoas que contagiem para o bem. Sim. Porque tem muita gente que contagia para o mal também. Com certeza. Mas a gente precisa ser essa pessoa. O que eu gosto de falar quando eu prego, eu gosto de falar assim, ó, a gente precisa ser aquela pessoa que a outra te olha e fala assim, mas o que esse cara tem que eu quero ter também? Sabe? Sim. O que esse cara tem que eu quero ter, o jeito que ele fala é diferente, sabe? Aquela coisa de eu gosto de estar junto com ele, eu quero estar junto com ele, ele tem uma coisa assim, sabe? Que chama atenção. E eu costumo falar assim, ó, para nós que somos cristãos, a gente precisa ser assim. A gente precisa ter essa poder de contagiar as pessoas. Essa graça, realmente. Porque é o jeito mais fácil de tu conseguir gerar essa empatia, né? Essa afinidade para conseguir passar, né? No caso, a palavra. Exato. De uma forma mais fácil da pessoa, né? Absorver. A gente costuma falar que a religião, ela cria muros, mas a filiação, né? A gente entender que Deus é Pai, né? Ela cria pontes. Então, se eu for conversar contigo, é o que acontece com diversas outras pessoas, né? Muita gente não se aprofunda em conhecer a Deus porque conhece pessoas que criaram barreiras, muros. E o que são os muros? Fala assim, ó, na minha igreja tu não pode fazer isso, tu não pode botar tatuagem, tu não pode beber, tu não pode não sei o que, não pode não sei o que. E Cristo mesmo, ele vai dizer, né? Vem como tu estás. Sim. Né? Vem como tu estás. Tu não precisa deixar de fazer as coisas para vir. Porque a partir do momento que tu vai conhecendo, aí é contigo, né? Aí é o teu relacionamento com Deus. Ele que vai comunicar para o teu espírito, dizer assim, ó,
isso já não é mais válido de tu fazer. Mas não cabe a mim, Tiago, chegar em ti assim, ó. Cara, não faz isso, não faz aquilo. Tu não pode fazer. Mas isso tu não pode fazer. E isso acaba afastando, né? O que eu costumo falar, assim, para ser bem sucinto assim, nessa parte, a gente entende que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Efésios 6 vai dizer. Ela é a única. Efésios 6 vai falar sobre a armadura de Deus. E a única forma de ataque da armadura é a espada. E eu entendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Só que o que acontece? Aí Jesus nos ensina a usar a espada. Quando que ele nos ensina? No deserto. Jesus ele passa 40 dias e 40 noites jejuando no deserto e sendo tentado pelo diabo. E cada vez que o diabo ele vai tentar ele não fere o diabo com a espada, ele fere ele mesmo. Quando ele fala, mas nem só de pão viverá o homem. Ele fere ele mesmo. Porque ele mata a carne dele. Tá entendendo? Esse que é o... E hoje as pessoas elas pegam a Bíblia para bater nos outros. Tá? A espada que não, Mateus, mas aqui a palavra de Deus fala isso, fala isso e aquilo. Só que na realidade não, a Bíblia ela tem que ferir a nossa carne. Tá entendendo? Porque só o amor transforma, só o amor cura. Que é na verdade o grande legado da passagem de Jesus é que ele ensinou basicamente o amor, né? Né? Basicamente ele muda os 10 mandamentos, ele deixa ele mais sucinto, né? Que ele transforma para o ame a Deus com toda a tua força, toda a tua alma, né? Com todo o teu entendimento. Esse é amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro. E o segundo mandamento é ame ao teu próximo como a ti mesmo. E isso eu acho que é o mandamento que as pessoas têm mais dificuldade de botar em prática, cara. Com certeza. Porque a partir desses 2 mandamentos, a partir desses 2, que sim, o principal é o amor, eu já não faço mais nada do que eu fazia nos 10 mandamentos. Entendeu? Eu já não vou, se eu te amo, eu não te roubo. Se eu te amo, eu não olho para tua esposa. Não desejo a tua esposa. Se eu te amo, eu não vou te ferir de nenhuma maneira. Sim. Tá entendendo? Então, a gente entende que a gente só pode dar o que a gente tem. Tá entendendo? Então, é isso que a gente tem ministrado, o Ismael também, muito mais aqui na cidade de Sapiranga, né? Sobre realmente a paternidade e esse amor que transforma, né? É a única coisa que realmente vai trazer uma transformação verdadeira. É o amor, através do amor. É o amor de Jesus. O amor de Jesus, ele não te põe barreiras. Ele não te põe barreiras. Ele não vai te dizer que tu... Jesus, ele não veio para dizer o que tu pode, o que tu não pode fazer. Tá entendendo? É verdade. E aí nós cremos que a partir desse entendimento, a palavra vai dizer em Oséias 6 que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E o que isso quer dizer? Eu não vou te impor as coisas por força e nem por violência. É o Espírito Santo que vai ministrar no teu coração. O meu trabalho é só eu falar do amor de Jesus, ser exemplo, né? Tu poder olhar para o Tiago como exemplo, falar assim, mas o Tiago, né? Tá entendendo? O Tiago ali, o Tiago nisso, naquilo, né? E eu creio que esse é o contágio. O exemplo a gente vai passar realmente o contágio pro próximo. É isso aí. Cara, que bate-papo massa. Curti muito o nosso episódio. Não acabou ainda. Tá bom. Tá? Mas nós vamos para a última parte aqui, que todo final de episódio a gente faz um bate-bola com convidado. Tá? Legal. Tá? A gente acho que já conhecemos quase tudo da tua carreira aí, né, e tal. Eu queria, antes de começar aqui também, mais uma vez reforçar que esse para quem está acompanhando, que esse é o último episódio da primeira temporada. Pedir também que as pessoas acompanhem procurem lá o podcast Além da Hora no YouTube. Vocês vão achar diversos episódios. A gente busca aqui ouvir a história das pessoas de diferentes áreas, né, trazer a trajetória delas, o que inspirou elas, enfim. E se for procurar lá o Além da Hora Podcast, vai encontrar episódios muito legais. Tem o primeiro que foi com o Everton Rosa, fotógrafo,
bem conhecida aqui na região também. Foi um baita episódio também. Aí tem galera do futebol, assim como o Thiago, tem o Patrício, que foi jogador do Grêmio, o Boleiro, que é um personagem do futebol de humor. Sim. Comediantes, tivemos vários aqui também, o Cris Pereira, o André Damasceno, Marcos Castro, a doutora Ana Corsini, né? Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém agora, o seu Tibúrcio também, Tibúrcio Grins, do Calçados Piccadilly, que foi um episódio que fez muito sucesso aqui, a galera curtiu muito. Cara, uma história de vida maravilhosa, assim. E então, eu vou agradecendo vocês que estão acompanhando a gente aqui nesse episódio, pedindo que vocês acompanhem lá, continuem olhando os episódios. Olha lá para trás, tu tá chegando agora, tem bastante coisa interessante, manda pros amigos, porque hoje é tão fácil, né? Pega o link, manda ali. Não faz isso quando estiver brincando com o filho, né? Não. A gente entendeu isso hoje. Tá com a família, horário de estar com a família, mas aí a hora que tu quer olhar uma coisa diferente, vai lá, bota num dos episódios. E também vamos agora para o bate-bola com o Thiago de Leôncio aí também. Procurem lá os vídeos dele, tem muito gol lá no YouTube teu, né? O vídeo de empresário sempre é bom, né? Não, o vídeo é sempre... Mas o vídeo não mente. Não mente. Exato. Porque tem aquele jogador que faz aquele compilado de vídeos 15 minutos tocando bolinha pro lado. Não. O cara, tu olha assim... Os gols estão lá. Tu olha assim, às vezes, por que esse lance tá no vídeo, sabe? O cara dominou a bola e... Não, aí não. Não, os gols estão lá, todo mundo pode conferir. Quantos gols na última temporada pelo Guangzhou City? A última temporada foram 16 ou 17 jogos e 8 gols. A temporada foi bem ruim, assim, em termos de jogos. Por causa da pandemia. Foram poucos jogos, enfim, a maneira que eles fizeram, né? Ficou bem ruim. Mas foi uma temporada boa. Um gol a cada 2 jogos, cara. Isso é média. Foi sim. Os empresários brasileiros fiquem de olho aí no Thiago de Leôncio. Cara, primeira pergunta. Tuas referências no futebol? Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno era... Pra mim foi o melhor 9 que eu já vi, assim. É difícil, cara. O Romário era um estilo diferente um pouco. Claro, tá ali, mas dos que eu vi, assim, foram aqueles que tu olhava na TV e queria fazer igual, são esses. São os caras que tu te inspira mais no estilo de jogo, assim. Exato. Qual a gastronomia melhor? Portuguesa, dinamarquesa? Portuguesa, Chipre, com certeza. Portuguesa, com certeza. Não teve alguma coisa que tu comeu diferente que tu gostou, assim, lá fora? Tipo, uma coisa que não tem aqui. Que eu gostei? Nada? Não. Que eu gostei na China, então nem se fala. Cara, porque sabe Nós nem entramos nesse mérito aí da culinária chinesa, mas eu também não experimentei, eu não podia falar nada. Como é essa questão da gastronomia cultural, né? Lá em casa, eu e minha mulher, a gente olha bastante séries coreanas. Sim. E aí, cara, tu vê assim, eles às vezes do nada, vamos lá, vem comer umas tripas comigo. Daí eles vão lá no restaurante, aqueles pratinhos assim, daí tipo, passa num outro lugarzinho, me vê uns pés de galinha pra eu levar pra viagem. Cultura, né? Isso é cultura. Cada país, a cultura envolve culinária, música e a maneira de se vestir, né? Geralmente é isso. A cultura. Então não teve nada assim que tu gostou lá de fora que tu queira trazer pra cá? De diferente assim, não. Eu não tive coragem de experimentar, pra te falar a verdade. Qual o teu gol mais importante até agora na tua carreira? Foi agora, esse ano. Que a gente estava disputando, a gente estava perdendo o jogo e a gente precisava pelo menos empatar para ir pro grupo, para jogar o grupo playoff de campeão, não pro playoff de para cair. No caso, disputar o rebaixamento. E aí eu consegui fazer o gol, empatamos o jogo e fomos pro... E acabamos salvando o time, né, de disputar esse... Legal. Qual é que é o jogador que tu ia gostar de ter de dupla de ataque contigo? Dupla de ataque? O cara pra te fornecer. Mais bola. Não, eu vou te falar que agora o meio-campo que estava comigo, o Guilherme, que eu comentei, me servia muito bem. Muito bom jogador. Gostei muito de jogar com ele. Ele é um cara que contagia assim também, dentro de campo. Em termos de... Até um detalhe que a gente não entrou tanto, né? Mas em termos de sistema tático, assim, o que é mais usado, assim, no... 4-3-3. O 4-3-3. 4-3-3.
Basicamente é o que estão usando bastante aqui, né? Com os 2 pontas. Hoje é. Né? Antigamente era o 4-4-2, né? Hoje já mudou o sistema. Hoje mudou o sistema, hoje é 4-3-3. Nos outros países ali também, Dinamarca, tudo quase sempre... Na realidade, hoje eles estão usando muito o 3-6-1, né? Ou 3... geralmente 3 zagueiros. É só para... Porque eles usam 3 zagueiros, 2 alas... 3 zagueiros, 2 alas, aí fazem um losango no meio, geralmente isso, e aí um centroavante. Tu falou, né, jogando na Dinamarca, Suécia, esses países aí, o futebol não é muito técnico, né, meio que força, né? É mais força. Quem tinha mais técnica se destacava, assim. Foi um dos meus pontos fortes, foi esse, porque eu sou grande e eu tenho técnica. Então eu me destaquei mais nisso aí também. Pude fazer a diferença mais em relação a isso. Legal. Na tua carreira ali no futebol, o momento mais difícil que tu teve e o mais feliz? Mais difícil foi, eu creio que foi ali no começo, assim, onde passava mais trabalho, né? Atrasava muito salário. O tempo sem receber ali, né? Esse foi o mais difícil, e também naquela época que eu estava ali na questão onde eu achava que tinha tudo. Também foi um momento difícil, porque não foi só escassez. Difícil, né? Por outros motivos. Né? Exatamente. Não foi só na escassez, né? Foi quando eu achava que tinha tudo ali também. É nesse momento que a gente fica, né, podendo se perder de vez, né? Sim. No caso. E o momento mais feliz, cara, eu acho que foi agora, esse ano também, quando eu assinei realmente com um clube top, assim, numa liga legal, entendeu? Uma liga de visibilidade boa. A minha carreira foi sempre crescente, assim, isso que eu tenho sempre agradecido a Deus, que ela sempre foi uma crescente, entendeu? E aí hoje eu consegui estar nesse clube aí. Tá sendo bem satisfatório para mim, assim, bem recompensador, assim. Tu vê como tu tem um momento certo, né, cara? Com certeza. Momento certo. Talvez a grande oportunidade tivesse surgido para ti logo no primeiro, segundo ano teu na Europa, talvez tu não estaria como tu está hoje, né? Exatamente. Há um tempo certo para todas as coisas. Algum time que tu gostaria de jogar? Já sei que tu é gremista, claro, antes ali. Grêmio, né? Eu não posso negar, né? Profissionalmente no Grêmio, com certeza. Eu tenho isso como meta aí, se vocês Romildo, se tu quiser aí, só me ligar. Olha, quando vê, né? Exatamente. Ano que vem aí o Grêmio voltando o Pastor Ismael aqui, ele dá uma puxada, né? Ele marca os meus gols, marca o Grêmio, marca o Romildo. Ele vai ser, o Romildo, ele tá ligado, eu acho, ele já tá olhando. Daqui a pouco. Quando vê. Quando vê a oportunidade aí, né? Tu tá aí metendo uns gols aí no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Vamos voltar esse ano, por favor. Com certeza, né? Eu creio nisso aí também. Antes da última pergunta, que é a mais importante, tá? Eu quero agradecer os nossos apoiadores também dessa primeira temporada, que garantiram aí a gente conseguir fazer com uma qualidade muito legal essa primeira temporada do Além da Hora. Um agradecimento especial à Hora do Pastel, Clipe, Casa Decora Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Henk Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. Eu também quero agradecer ao Jornal Repercussão pela parceria, por ter me convidado para apresentar essa primeira temporada do podcast. Ao Juninho, o grande Juninho que está por trás de tudo ali, o Juninho é top, o Juninho faz as coisas acontecer aqui. Agradecer ao Felipe, a galera toda do Jornal Repercussão. E também, quem é que eu estou esquecendo alguma coisa? Não, só reforçar o recado de acompanhar os outros episódios do Além da Hora. E a última pergunta aqui, né, para os jovens agora, essa é a principal. Perfeito. Essa pergunta não estava aqui, mas ela surgiu ao longo Beleza. É a mais importante. Recado para os jovens que estão começando aí na carreira. O que é mais importante? Qual é o melhor pote para marmita deles? Tupperware. O melhor pote para marmita é aquele de sorvete, né?
Não tem, o daquele do Napolitano, acabou o Napolitano, o nego já pode... Thiago, muito obrigado, cara. Valeu. Prazerzão de muito ter te conhecido. Aí. Valeu por todo o nosso bate-papo. Acho que a galera que acompanhou vai poder absorver muita coisa, claro, né, com tudo que tu contou da tua história aqui. Eu peço também pro pessoal se inscrever no canal do Jornal Repercussão. Escreve aí. E os teus recados agora aí pra galera que tá acompanhando. Quem quiser te acompanhar em algumas redes, não sei se tu é um cara muito de rede social. Eu sou, né? Porque eu tenho meu Instagram e eu gosto de influenciar da maneira correta, né? Porque o Instagram é geralmente para tu influenciar alguém, as redes sociais são de alguma maneira influenciar alguém. Então, nem que seja uma má influência, já tem um cara que é má influência, tem milhões de seguidores. Existem bastante, mas podem, @Thiago de Leon Co. O meu Instagram, se vocês quiserem me seguir. Também, se quiser acompanhar no YouTube, tem vários vídeos aí, quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre a minha carreira. Vários vídeos compilados aí dos jogos. Porque apesar de estar jogando num time grande, um dos maiores lá, né, da Ásia, muita gente talvez não te conhece justamente por essa crescente da tua carreira, né? Começou a aparecer. Aquilo que eu falei, eu sou improvável mesmo. Onde eu fui parar é porque é só por Deus mesmo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E o recado que eu posso dar é busquem a Deus. Busquem a Deus, se relacionem com Ele. Se relacionem com Ele. E não só porque Ele recompensa, mas porque Ele preenche aquele vazio que a gente... Muita gente hoje pode não tá pensando nesse sentido, né? Sim. De preencher o vazio. A gente geralmente busca Deus por alguma necessidade. Mas eu te digo que Ele supra a necessidade e Ele preenche esse teu Normalmente vazio. É aquele me ajude a passar na prova amanhã. Exatamente. Eu comecei assim. Eu começava a orar, porque eu não conseguia entender as questões de matemática. Quando eu era bem novinho, eu comecei a orar. Eu tinha aquela Bíblia de tirar os salmos, coisinha aquele com fechinho. Eu li o salmo e orava, Deus, me ajuda aí, que hoje é só por ti. Beleza, é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Thiago. Obrigado mais uma vez. E seguimos até na próxima temporada do Além da Hora. Valeu.